Vamos dar início à nossa escola dominical, lendo a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 8 a 11 e depois leremos do verso 26 a 28. E em seguida, leremos no capítulo de número 2, o verso 18 e 19. Vamos então proceder à leitura da palavra do Senhor. Diz-nos assim o texto sagrado. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor. E chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Agora, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 26 a 28. Nos diz assim o texto: E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certa como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Agora leiamos o capítulo 2, os versos 18 a 19. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fizera uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Assim temos lido a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1 e no capítulo de número 2. Vamos orar a Deus neste instante. Convido você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. Vamos orar a Deus. Santíssimo Deus, em cuja presença nos encontramos. Hoje, Senhor, comemoramos o Dia das Mães. Nos alegramos, ó Senhor, pela vida de cada mãe. E agradecemos-te, Senhor, pela vida de cada uma. E quando nós lemos a Tua palavra, nós percebemos como as pessoas se dirigem a Ti em oração, porque elas sabem do Teu poder e porque elas não têm a quem recorrer. Então nós olhamos para a Tua majestade, olhamos para a Tua soberania, olhamos para a Tua santidade, olhamos para a Tua pureza e, Senhor, também olhamos para a nossa pequenice. Olhamos, Senhor, para o que somos e percebemos, ó Senhor, que somos frágeis, que somos dependentes, que somos maus, ó Senhor, que somos pecadores. E com tudo isso não somos adequados para comparecer à Tua presença, Senhor. Nos lembramos, porém, de que o sacrifício de Jesus nos purifica de todos os pecados e a justiça de Cristo é colocada em nossa conta, Senhor. E então, confiados, ó Senhor, nos méritos de Jesus, nós confessamos os nossos pecados. Pecados por palavras, pecados por pensamentos, pecados, ó Senhor, por atitudes inadequadas, pecados, ó Senhor, por omissão. Temos pecado contra Ti
e queremos pedir em nome de Jesus que Tu abençoes, Senhor, mesmo assim, apesar dos nossos pecados, que nos perdoes, pois nós renovamos os nossos propósitos de fidelidade para servir-te com todo o amor do nosso coração e para servir ao nosso próximo. Agradecemos-te por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidá-lo a cantar conosco hinos de louvor ao nosso Deus. E o primeiro hino que nós vamos cantar é o hino de número 395, que fala do amor no lar. Como é importante o lar e como é importante que neste lar haja amor, amor a Deus, amor à família, amor a Jesus Cristo. Hino de número 395 do Inário Novo Cântico. Como é do conhecimento de todos, nosso país passa por grandes dificuldades. A primeira delas em decorrência da pandemia aí existente, Covid-19. E a segunda, nós enfrentamos uma crise política bastante problemática. E temos também a situação de que nossas igrejas estão privadas das suas reuniões presenciais e da comunhão com os irmãos. Eu quero convidá-lo a orar em favor desses três pedidos, interceder junto a Deus em favor desses pedidos. Vamos orar neste momento em favor dessa situação. Oremos. Ó Senhor nosso Deus, Tu sabes, ó Senhor, da situação que vivemos, Tu sabes cada coisa que existe e Tu diriges a cada uma delas, ó Senhor. Nós nos achamos diante de Ti para derramar o nosso coração. Nós queremos agradecer-te, Senhor, porque o nosso país é um bom país. Nós não temos deserto aqui. Também nós não temos, ó Senhor, frio intenso e neve. Senhor, nós não temos aqui terremoto. Nós não temos aqui, Senhor, tufões e furacões.
Nós não temos aqui vulcões, ó Senhor, e nossa terra, Senhor, produz de tudo, de tal modo que nós temos conseguido produzir alimento para grande parte da humanidade. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Mas, Senhor, nosso país passa por grandes dificuldades políticas, ó Senhor. Então nós queremos suplicar-te que tu abençoes os vereadores, que tu abençoes, ó Senhor, os prefeitos o prefeito de cada cidade, que tu abençoes, ó Senhor, os deputados estaduais, que tu abençoes os governadores, ó Senhor. Queremos pedir que tu abençoes os deputados federais e os senadores. Queremos pedir-te que tu abençoes o presidente da República, para que esses políticos, ó Senhor, tomem boas decisões que promovam o bem do teu povo, ó Senhor, e decisões que promovam o bem de todos os brasileiros, Senhor. Queremos também pedir-te que na tua misericórdia tu concedas sabedoria e iluminação para os médicos, os enfermeiros, as enfermeiras, os cientistas, para que tratem com efetividade desta enfermidade, desta pandemia, Senhor, e que descubram vacina, Senhor, para combater este mal, e que produzam medicamentos, ó Senhor, que sejam realmente efetivos no combate da Covid-19. E pedimos que tu preserves a cada médico, a cada enfermeira, a cada enfermeiro, e a eles e seus familiares, ó Senhor, no combate que fazem essa doença. Pedimos, Senhor, que tu tenhas misericórdia da tua igreja, que está privada de suas reuniões presenciais. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, que carece da tua palavra, que valoriza a comunhão, que precisa de participar da ceia. Pedimos-te, Senhor, que tu tenhas misericórdia deste povo e que cada lar seja mesmo uma escola para ensinar a tua palavra às crianças e aos adultos. Que cada lar seja um templo onde o teu nome seja glorificado, Senhor, pois nós oramos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Hoje é Dia das Mães. Nós nos alegramos por isso. Todos nós nos alegramos. Não há quem não se lembre de sua mãe, não há quem não queira agradecer a Deus pelo fato de ter uma mãe ou de ter tido uma mãe, conforme o caso. Mas a verdade é que é uma data muito importante para todos nós. Nós celebramos o Dia das Mães todos os anos, mas raramente nós definimos o que é uma mãe. Você pode até se assustar com isso, mas a mera habilidade para reprodução, para ter filhos, não faz de uma mulher uma mãe. Como vocês têm acompanhado nas reportagens, há muitas mulheres que deram à luz crianças, mas não foram mães. Mães cuja vida é tão pecaminosa, tão ruim e pervertida, que deram à luz muitas crianças, mas nunca foram mães. Também há mulheres que tiveram crianças, mas que só ensinaram a essas crianças o ódio, só ensinaram coisas ruins. Li sobre uma criminosa que amava suas crianças do modo dela, mas nunca ensinou essas crianças a ser qualquer coisa além de traficantes, assassinos e ladrões. E embora ela fosse chamada de mãe, eu não creio que ela tenha sido uma verdadeira mãe no sentido que Deus espera que uma mulher seja uma mãe. Há muitas maneiras de ser mãe. E a mãe vitoriosa certamente é aquela que transmite temor de Deus aos filhos, boas maneiras aos filhos, que ensina esses filhos a serem úteis no reino de Deus, a amar o próximo e a temer e servir ao nosso Deus. Aqueles que tiveram
mães piedosas são realmente, verdadeiramente privilegiados na vida. A maternidade é uma bênção de Deus, não tenha dúvida. É uma qualidade misteriosa que o Criador deu às mulheres. É uma qualidade que busca o melhor para os filhos, uma qualidade que se dispõe ao sacrifício, que coloca a própria vida, quando necessário, a serviço dos filhos. A Bíblia nos ensina que uma mãe é alguém que decidiu criar e se preocupar com um filho. Alguém que decidiu ser um modelo para um filho. Alguém que se decidiu a proteger quem é mais fraco do que ela. Há muitas mulheres que tiveram crianças, mas as abandonaram para serem educadas pela babá televisão, ou pela sociedade, ou mães que abortaram seus filhos em função da própria conveniência delas. Ter filhos não é fácil. Eu me lembro do sofrimento da minha esposa no nascimento de nossos filhos. Mas esta dificuldade inicial não concede ainda o título de mãe. Não, não é assim. Maternidade é algo mais difícil do que tudo isso. A maternidade requer que você passe pelo menos 18 anos educando, corrigindo, guiando, disciplinando seus filhos, amando seus filhos, desde que nasce uma criança. Alguém que concorra ao título de mãe deve limpar de boa vontade suas bagunças. Deve estar disposta a sair da cama no meio da noite e confortar. Sentar-se com os filhos, passar noites acordada quando estão doentes e ajudar nas lições de casa. A mãe se vê na obrigação de suprir todas as necessidades de seus filhos. A mãe vê você crescer, conversa sobre o futuro, compartilha a sua vida com você e prepara você para o dia que você haverá de deixar o seu lar. Embora ela odeie isso e ela queira você sempre por perto. Principalmente, a boa mãe ensina os seus filhos nos caminhos de Jesus Cristo. Eu estou convencido de que não pode haver uma boa mãe, a menos que você seja uma cristã, a menos que você viva a sua fé perante os seus filhos. Muitos dizem, vou deixar que os meus filhos escolham se eles irão para a igreja ou se não, se adorarão a Deus ou não. Eu quero adverti-los de que se você faz isso, você está condenando seus filhos ao inferno. Seus filhos, mãe, olham como você se comporta. Se a sua relação com Deus é apenas casual, eles seguirão vocês. Se você é fiel, mãe, então seus filhos vão honrar Cristo por causa dessa fidelidade. Nós precisamos desesperadamente de mães piedosas hoje. Talvez mais que em qualquer outro tempo na história do Brasil. Há dois tipos de ensinos que são importantes. Um é o ensino efetivo pela palavra. Você diz aos seus filhos o que eles devam fazer e o que não devam fazer. E o outro ensino, muito mais efetivo, é o ensino pelo exemplo. Se quando você passa por dificuldades, você dobra os seus joelhos no chão e você diante de Deus derrama o seu coração, seus filhos hão de ver isso, hão de imitar você. Se você confia, mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas, se você confia em Deus, seus filhos hão de ver isso. Se você tem serenidade e fé em Deus, confiança na Bíblia
e busca a orientação da Bíblia para o que você faz. Seus filhos hão de ver isso e hão de seguir o seu exemplo. Conheci pais que ensinavam que os seus filhos não deviam fumar, mas eles fumavam e os filhos aprenderam a fumar. Conheci mães que ensinavam que os seus filhos não deviam brigar entre si, mas essas mães brigavam com o marido e brigavam com os vizinhos e tudo mais, e os filhos aprenderam a fazer assim. Então o ensino pelo exemplo é uma coisa difícil, mas é a coisa mais efetiva. Então já vi adultos, pessoas idosas, que na idade adulta voltaram para a igreja, porque se lembravam da mãe ou do pai e da piedade deles, da piedade vivida no lar, na infância deles. Então, ser mãe é tudo isso. Mães cristãs corrigem o curso de uma nação inteira. Há um hino que fala sobre Maria, um exemplo a ser seguido pelas mulheres, e fala de Maria como perguntando se será que ela sabia tudo aquilo que Jesus seria no mundo e para o mundo? O que Jesus faria neste mundo? Pois é, às vezes quando nós temos filhos, nós não sabemos onde esses filhos chegarão, qual a influência desses filhos, qual o papel desses filhos no mundo em que vivemos. No livro de Samuel, capítulo 1, os versos 6 a 8, nós temos assim que a sua rival a provocava excessivamente, está falando de Ana, para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, diz o texto. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então, quando começa a nossa história, vemos duas mulheres. Uma delas chamava-se Penina, e as duas se casaram com Eucana. Penina e Ana se casaram com Eucana. Eucana era um homem religioso e adorava o Senhor, adorava a Deus em Siló, fazendo sacrifícios. Mas Eucana era um pecador, por ter se casado com duas mulheres ao mesmo tempo. E esse não é o padrão que Deus estabeleceu para nós no jardim do Éden. Então, nós lemos lá que Adão se casou com Eva. E Eva se casou com Adão. As duas coisas são importantes aí. Não existia Eva 1 e Eva 2. E Deus retirou uma costela de Adão e fez uma mulher. Um homem, uma costela, um marido, uma esposa, um pai, uma mãe. Este é o padrão de Deus, o padrão que Deus estabeleceu como normal desde o começo do mundo. E Eucana, embora adorando a Deus, andava fora desse padrão quando se casou com duas mulheres ao mesmo tempo. Um homem não pode ser dividido entre duas mulheres. E o padrão de Deus, claramente estabelecido na Bíblia, não pode ser comprometido. Eucana comprometia o desígnio de Deus para a família, e ele era responsável pelo sofrimento que Ana estava passando. O homem frequentemente toma decisões ruins. Ele frequentemente anda longe daquilo que o Criador e a Bíblia estabelecem como padrão de Deus.
Quando o homem anda longe do padrão de Deus, longe do que Deus determinou como o caminho certo, o pecado cumulativo faz o país inteiro se afastar do Senhor e se aprofundar no pecado. Israel estava longe dos propósitos de Deus. Israel ainda cultuava a Deus, mas a liderança do país estava profundamente afundada em pecados terríveis. Ora, isso é fácil da gente enxergar. Se os pais não educam os filhos, não treinam os filhos, se os pais não são exemplos para os filhos, que geração nós teremos? Que tipo de homens nós teremos no futuro? Então, a menos que treinemos bem, eduquemos bem, sejamos nós mesmos um exemplo para os nossos filhos, nós teremos um país cheio de corruptos, cheio de bandidos, cheio de assassinos. Amados irmãos, o Brasil está nesta situação hoje. A unidade familiar, o padrão de Deus de uma mulher e um homem tem sofrido todo tipo de ataque. O próprio Supremo Tribunal de Justiça considerou a união homossexual como uma família. Da mesma maneira que era nos dois casos mencionados nas Escrituras, em outras passagens, e também na mesma maneira que se dava nos dias de Eucana e Ana. O Brasil luta na defesa do que não é natural. A unidade familiar está sob ataque. Foi aprovada a união de pessoas do mesmo sexo como alternativa religiosa, contrariando o estabelecido pelo Criador no Jardim do Éden. Embora seja evidente que Deus não planejou que o homem viessem como homem e mulher viesse e vivesse como mulher, essa ideia aprovada pela justiça é defendida nas novelas e até mesmo em muitas igrejas. Quando não há unidade familiar, a anarquia aumenta na nação. Quando a unidade familiar é trocada por uma unidade artificial que satisfaz nossos próprios desejos, a nação afasta-se para mais longe de Jesus Cristo. O que queremos dizer? Algumas pessoas argumentam comigo dizendo o seguinte: eu nasci assim, essa é a minha escolha sexual. Será que é mesmo assim? Deixe eu considerar com os irmãos. Todos nós temos áreas de fragilidade na nossa vida. Algumas pessoas que conheço, cuja área de fragilidade é a mentira. E essas pessoas mentem tanto que elas mesmas acreditam nas mentiras que contam. A minha pergunta é, por essa razão, essas pessoas estão liberadas eticamente para mentir a quem quiser? A resposta óbvia é que claramente não estão liberadas para mentir. Essas pessoas dizem, mas eu nasci assim, essa é a minha tendência, e eu minto. Não, isso não justifica. E essas pessoas devem glorificar a Deus. De que modo? Falando apenas a verdade, dominando a elas próprias e contando o que é verdadeiro. Algumas pessoas dizem para mim, eu nasci assim, e o meu gosto sexual é por pessoas do mesmo sexo. Bem, seria verdade isso? Algumas pessoas dizem para mim, existe uma doença chamada cleptomania e as pessoas têm por área de fragilidade o desejo de roubar coisas. Elas não podem frequentar hotéis e em todos os lugares onde elas vão, elas pegam coisas e elas têm essa tendência pessoal. Por causa disso,
e porque elas dizem que nasceram assim, elas estão liberadas para roubar o quanto queiram? Obviamente não estão. Elas têm que dominar isso, tratar disso e enfrentar isso, às vezes a vida inteira, mas tem que enfrentar. Aquelas pessoas que dizem que nasceram com preferência sexual por pessoas do mesmo sexo, estão liberadas por essa razão para agirem assim? Não, não estão. Elas têm que lutar contra isso. E elas têm que vencer isso. E elas precisam glorificar a Deus na vida delas. Se fosse assim, já imaginaram aquelas pessoas que dizem que nasceram e que têm uma grande vontade, que não dominam essa vontade de tirar a vida do próximo? Por causa disso, essas pessoas estariam autorizadas a matar quem quisessem? De modo nenhum. Todos nós temos áreas de fragilidade. Alguns têm uma área, outros têm outra. Mas todos nós precisamos de lutar contra essas áreas de fragilidade. E precisamos de combater isso, às vezes a vida inteira. Mas não podemos ceder ao que é errado. Mesmo que caiamos em erro, uma vez ou outra, é preciso levantar, é preciso voltar-se para Deus e é preciso seguir o padrão de Deus. Um homem e uma mulher. Uma mulher e um homem. É assim que devemos ser. Bem, o diabo sabe que o melhor caminho para desvirtuar a adoração a Deus é o desvirtuamento à instituição divina da família. O diabo, nosso adversário, sabe que se ele puder destruir a unidade familiar, ele pode destruir a nação. Amados, nós precisamos de mulheres piedosas que creiam na Bíblia, mulheres que se coloquem na brecha contra o adversário. Nós precisamos de mulheres piedosas, como Ana, que se submetam à direção de Deus. Salmo 34, os versos 17 e 18, nos diz o seguinte: clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Concluo essa parte dizendo que se você tem uma dessas áreas de fragilidade, você lute contra elas. O ser humano tem que lutar contra os seus erros e progredir, tem que crescer, tem que se tornar melhor a cada dia. Esse é o propósito da palavra de Deus. Não é o de condenar por condenar, não é o de falar mal. Nós amamos a essas pessoas e nós respeitamos essas pessoas, mas não concordamos com os erros dessas pessoas. Nós não concordamos e nem podemos concordar e admitir nenhum tipo de erro. Contra todos os erros devemos lutar. Às vezes caímos em um erro ou caímos em outro, mas é preciso levantar, é preciso combater, é preciso continuar rejeitando o errado e fazendo o que é certo. E o que é certo é o que ensina a palavra de Deus. Não fui eu quem estabeleceu esse princípio. Quem o estabeleceu foi Deus. E eu não posso fazer nada. A Bíblia nos diz assim. E devemos lutar contra isso. Irmãos, por meio da oração, mães podem corrigir os seus filhos. E podem corrigir até mesmo o rumo de uma nação. Então, os versos 9 a 11 do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nos dizem assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor
e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Bem, Ana tinha um marido que era, para ser bem claro, um homem cujo coração não era definido. Eucana era certamente um indivíduo que poderia ter ganhado um concurso de insensibilidade. A esposa que ele amava não tinha filhos. A outra esposa era uma encrenqueira e atormentava Ana, se vangloriando de ter filhos e Ana não tê-los. Por trás de Penina, por trás de suas palavras, estava Satanás e suas táticas destrutivas. Ana estava ferida pela insensibilidade de Eucana e pela crueldade de Penina. Mas ao invés de retaliar, Ana fez uma coisa que toda mãe piedosa precisa fazer. Ela levou os seus problemas a Deus e derramou o seu coração perante o Altíssimo. E embora Ana orasse para que o tormento dela nas mãos de Penina tivesse fim, a oração dela não era egoísta. Ana orou por um filho, mas disse ao Senhor que dedicaria esse filho ao serviço de Deus. No tempo do Antigo Testamento, o Senhor tinha um grupo de pessoas que lhe eram consagradas. Essas pessoas eram chamadas de nazireus, não nazarenos, que quer dizer alguém que nasceu em Nazaré, mas nazireus. A palavra nazireu significa separado para Deus. Deus mencionou essas pessoas especiais no livro de Números. E no capítulo 6, nos versos 2 a 6, nós lemos assim do livro de Números, lemos assim: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para o Senhor, não se aproximará de um cadáver. Bem, Ana prometeu a Deus que se Deus a agraciasse com um filho, ela dedicaria esse filho ao serviço de Deus. Nenhuma navalha seria passada em sua cabeça. Aquela criança seria um nazireu, alguém separado para servir a Deus. Eu tenho ouvido as pessoas dizendo que não podem fazer diferença. Eu sozinho poderia fazer alguma diferença em meu país, em meu estado ou em minha cidade? Como eu poderia sozinho fazer alguma diferença? As pessoas perguntam. Amados, uma pessoa sozinha é um exército quando esta pessoa é consagrada a Deus. Uma pessoa apenas tem destruído nações inteiras. Hitler trouxe grande mal para os judeus em todo o mundo. Stalin, aquele ditador terrível, assassinou centenas de milhares de pessoas. Uma pessoa sozinha, nas mãos de Deus, também tem salvado nações. Moisés se apresentou a Faraó
e pela fé Israel foi libertado da escravidão no Egito. Raabe escondeu os espiões judaicos e ajudou Israel a entrar na terra prometida. Alguém muito especial, Jesus Cristo, nosso grande Deus e nosso grande Salvador, foi pendurado na cruz e morto pelos nossos pecados. Alguém que cumpra a vontade de Deus pode fazer grande diferença para as nações. Da mesma maneira que alguém que cumpra a vontade do diabo pode trazer grande prejuízo para o mundo inteiro. Como, por exemplo, a gente poderia puxar pela memória e lembrar de Bin Laden, de Hitler e de outros tantos homens do mal. Ana, uma mãe humilde, em um lar problemático, deu uma grande, enorme contribuição a Israel. Ana chegou à presença de Deus por meio da oração e falou, derramou o seu coração perante Deus, não só em favor dela própria, embora a sua oração tenha nascido do desejo de ser abençoada com um filho, mas também pensando no bem maior, que iria glorificar a Deus. Ela prometeu dedicar esse filho a Deus. E Samuel, o filho que Deus lhe daria, seria dedicado a servir ao Rei da Glória. Tiago nos lembra que nem sempre recebemos o que pedimos de Deus, porque a nossa oração é egoísta. Tiago diz o seguinte: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4, verso de número 3. Não, irmãos. Ana não pediu somente para satisfazer os seus próprios desejos e caprichos. Ela foi a Deus, chamando-o de Senhor dos exércitos do céu, e lhe pediu que lutasse a batalha dela. Ela não pediu que Deus lutasse por ela, prejudicando o seu inimigo. Ela não pediu que Deus a tornasse mais importante ou mais bonita que Penina. Não, Ana pediu para Deus que lutasse por ela, lhe dando um filho. E ela disse que se o Senhor a atendesse, ela dedicaria o seu filho para o serviço de Deus. Mas nós precisamos de sua intercessão desesperadamente pelo nosso país. Precisamos de homens e mulheres de bem. E esses homens e essas mulheres de bem só existirão se forem formados por essas mães piedosas a que nos referimos. Nós precisamos que vocês façam como Ana fez. Reconheçam uma necessidade e então peçam que Deus supra essa necessidade. Ana fez uma grande diferença na relação com Deus. Ana abençoou Israel quando ela orou, quando ela jurou e quando ela deu o seu filho a Deus. Ela confiou o seu filho a Deus. Uma terceira coisa que quero destacar é o relacionamento de uma mãe com a vontade de Deus, que é refletido em seus filhos. Nos versos 26 a 28 do capítulo 1 do primeiro livro de Samuel, lemos assim: E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Mães, eu quero que vocês saibam que são importantes para a sobrevivência da igreja cristã e para a sobrevivência da nossa sociedade.
e para o bem do nosso país. Ana, quando ficou grávida, não fazia ideia do quão importante seria o seu filho para Israel. Samuel foi o último juiz de Israel e o primeiro dos profetas clássicos de Deus. Samuel ungiu os primeiros 2 reis de Israel. Ungiu primeiro a Saul e depois ungiu a Davi. Samuel percorreria toda a jovem nação de Israel e supervisionaria os 2 primeiros reis para que fizessem um governo justo e um governo bom. O que não existiria se não fosse Samuel, irmãos. Sem Samuel, Israel teria se desenvolvido dos juízes independentes que governaram cidades para os reis que governaram a nação? De jeito nenhum. Sem Samuel, Deus teria escolhido Saul para ser o primeiro rei, depois, por causa da desobediência de Saul, Deus escolheria Davi para ser rei? Também não. Sem Samuel, haveria uma aliança davídica, uma promessa a Davi que ele teria um trono eterno em Israel, na tribo de Judá? Provavelmente não. Samuel foi um instrumento para tudo isso, as coisas definitivas, importantes e decisivas para a nação de Israel. Sem Samuel, Jesus teria vindo cumprir as promessas feitas na aliança davídica de assentar-se no trono de Davi para sempre, pois foi através de Samuel que tudo isso se deu. Que orgulho dessa mãe! Sabe por quê? Porque para nós a vitória dos nossos filhos é muito, muito de longe mais importante do que as nossas próprias vitórias. Então eu imagino o orgulho de Ana ao ver um homem que consertou a nação de Israel. O orgulho dessa mãe e a gratidão a Deus pelo seu filho. Então, quando Ana teve o seu filho Samuel, ela não se esqueceu do seu voto feito ao Senhor. Não, Ana poderia ter se esquecido, mas ela não se esqueceu. Ela deu nome ao seu filho de Samuel, que quer dizer chamado por Deus. Mães dedicadas e cristãs são, na verdade, o pivô na história da nossa igreja. São o pivô na história da nossa sociedade. Se Ana tivesse se esquecido da promessa feita a Deus, então toda a história de Israel teria mudado. Eu sei das orações das mães pelos filhos. Então eu os vejo como outros Samuéis, como outros Davis, outros Joãos Batistas. Eu não me preocupo sobre o quão novos ou velhos seus filhos sejam. Se tem 6 ou 60 anos, mantenha seu voto diante de Deus. Seus filhos podem ter caminhado longe de Deus, ou podem estar vindo à igreja forçados por você. Eu quero compartilhar isto com as mães. Seus filhos ainda veem o que você faz. Um ateu, famoso e conhecido, estava no seu auge. Ele fez uma palestra na faculdade, 2 estudantes foram ouvir a sua palestra. Enquanto eles caminhavam ou abaixo, depois da conferência, um disse ao outro: bem, eu penso que ele acabou com a fé em Deus. Não acabou? O outro disse: não, eu não penso assim. Ele não explicou a vida de minha mãe. E enquanto ele não explicar a vida de minha mãe, eu me deixarei guiar pelo Deus da minha mãe. Sua mãe ensinava com o exemplo, uma vida de fé,
de obediência à Bíblia, de humildade, de amor à família, de dedicação no ensino, na educação dos filhos, de fidelidade a Deus. Então, isso é imbatível. E o palestrante não conseguiu demover o jovem da sua fé. Ana dedicou a sua vida a Deus e depois também dedicou o seu filho a Deus. A sua vontade era de honrar a Deus e ela foi atendida quando Samuel recebeu a chamada de Deus. Se Samuel tivesse aprendido de sua mãe a ser um crente desinteressado, ele nunca teria ouvido quando Deus o chamou. Seus filhos, mães, veem o que vocês fazem. Se vocês cumprem seus votos diante de Deus, então seus filhos crescerão cumprindo os votos deles diante de Deus. Se você fracassar em sua chamada para ser mãe, se você levar isso no descaso, seus filhos não crescerão interessados em Deus. No primeiro livro de Samuel, capítulo 2, nos versos 18 a 19, nós lemos assim: Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia oferecer sacrifício anual. Embora Ana tenha dedicado Samuel ao Senhor, ela ainda passou muito tempo com ele. Ela ainda mostrou muito amor por Samuel. Este foi o ciclo que Ana seguiu, o ciclo que vocês têm que seguir como mulheres piedosas e como mães. Primeiro, Ana se dedicou a Deus. Segundo, Deus deu Samuel a Ana. Terceiro, Ana devolveu Samuel a Deus. Quarto, Ana se dedicou a Samuel. Mas sigam os exemplos de Ana. Dediquem-se a Deus. Deus haverá de conceder aquilo que seus planos têm preparado para cada mãe. Mães, entreguem seus filhos a Deus. E mães, dediquem-se ao cuidar desses filhos. A lição do nosso texto de hoje é: dedique os seus filhos a Deus. Mas antes de fazer isso, vocês devem dedicar vocês mesmas a Deus. Antes de dedicar nossos filhos a Deus, temos que nos dedicar primeiro ao serviço de Deus. Ana deu o seu filho, mas não podemos nos esquecer de que Deus deu também o seu próprio filho para que tivéssemos a vida eterna. Mães e pais, vocês hoje conhecem a Cristo? Pais crentes, vocês estão vivendo piedosamente para que seus filhos imitem vocês? Vocês oram pelo bem espiritual dos seus filhos? Vocês estão ensinando a palavra de Deus para seus filhos? Vocês estão comprometidos com o treinamento dos seus filhos para uma longa vida para o serviço de Deus? Escola é algo maravilhoso, mas a menos que você esteja compartilhando a palavra de Deus com seus filhos, eles crescerão dedicados ao conhecimento dos homens e destituídos do conhecimento de Deus. Lembrem-se, seus filhos aprendem daquilo que vocês são. Se vocês vivem uma vida na igreja e outra em casa, seus filhos seguirão o exemplo de vocês. Seguramente não há nenhuma alegria maior do que esta, a de ver que os seus filhos se apresentarão perante Deus e perante o mundo como cristãos, como crentes salvos por Cristo Jesus.
Esse será o verdadeiro dia das mães. Deus está procurando mães que ensinem os seus filhos a ser como Samuel. Você será uma dessas mães? Vamos orar a Deus e interceder pelos nossos filhos e responder aos ensinos da palavra de Deus de hoje. Oremos. Santíssimo Deus, a tua palavra é tão clara e ela nos dá exemplos tão vívidos, tão nítidos, ó Senhor, do que devemos fazer. Todos nós sabemos o que devemos fazer e sabemos também como fazer. Mas, Senhor, nós reconhecemos que nem sempre fazemos. Faze, ó Pai, de cada mãe um exemplo para a educação dos seus filhos, para que esses filhos cresçam no temor do Teu nome e sirvam no nosso país como homens de bem e promovam mudanças e promovam, Senhor, justiça no nosso país, ó Senhor. Pai Celestial, abençoa a instituição da família, abençoa, Senhor, cada lar e abençoa cada filho. Nós colocamos nossos filhos, nossos netos em Tuas mãos, na Tua presença, para que Tu tenhas misericórdia, Senhor, e para que Tu recebas esses filhos, porque eles são Teus. E Tu nos confiaste estes filhos para treiná-los na Tua presença e na Tua palavra. Nós os colocamos em Tuas mãos, pedindo misericórdia e graça para eles, pedindo misericórdia e graça para cada mãe, em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar a Deus mais um cântico, o cântico de número 397, que fala de uma boa mãe. Seu
Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, o poder, a comunhão, as consolações e os ensinos do Espírito Santo estejam com todas as mães cristãs, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor.